Olá, muito boa noite para você, telespectador da Rede Vida. O ano começa praticamente hoje, mas aqui em Brasília, na próxima segunda-feira, às vezes até na terça, que é quando o Congresso volta a ter movimento. Tivemos aí no período de carnaval essa preocupação com a greve dos policiais militares lá no Ceará, que na semana passada, inclusive, resultou aí no senador Cid Gomes atingido por 2 projéteis de bala de fogo, ou melhor, de arma de fogo, e vejamos agora como é que isso vai se proceder dentro do Congresso Nacional. Para tratar desse e outros assuntos, eu, José Maria Trindade, recebemos hoje aqui o deputado Derrite. Ele é de São Paulo, do Progressistas, e é aliado ao presidente Jair Bolsonaro. Boa noite, deputado, é um prazer recebê-lo aqui. Boa noite, Denise, Zé Maria Trindade, é um prazer retornar e participar do programa com vocês. Pois é, Zé Maria, nós aqui com mais um Frente a Frente, nessa quarta-feira, que é também o lançamento da campanha da Fraternidade. Exatamente, nós vamos falar sobre isso, primeiro com o deputado capitão Derrite, né, que é do PP de São Paulo, e que vem aí exatamente de uma leva de deputados preocupados com a segurança pública, que, olha, os números mostram que houve uma melhora mesmo da segurança pública no país. Nós estamos entrando agora na Quaresma. A Quaresma é uma época importante, né, de reflexão, e é a parte ali do ano que antecede a Páscoa. Então é muito importante, nós vamos falar disso também aqui no Frente a Frente. Frente a Frente, você sabe, fala muito de política, de todo tipo de política, política de relações, né? E esse intervalo aí do Carnaval foi muito importante para a política. Deputado Derrite, capitão Derrite, integrante da Comissão de Defesa da Câmara dos Deputados, da Comissão de Segurança Pública, que é uma comissão que tomou uma importância muito grande. Deputado, como é que o senhor vê a participação do governo e do Congresso Nacional na redução desses índices da violência? Muita gente dizendo, isso não é atual, já vem. Qual é a interferência da postura nova de governo nessa situação? Olha, nós tivemos um aumento da representatividade dos integrantes das forças de segurança, de forma geral, no Parlamento. Começando, é claro que isso, por consequência da eleição do presidente Bolsonaro, muitos até saíram candidatos pelo partido do presidente e outros que não saíram, como é meu caso, que são declaradamente aliados. No meu caso, até por ser vice-líder do governo na Câmara. Mas agora os representantes têm voz no Congresso Nacional. Então podem falar a transparência, o que ocorre de fato, o que passa um policial militar, um policial civil, um policial federal, o que ele passa, o que ele sente na pele atuando. E traduzir isso em projetos de lei. E nós sabemos que a Comissão de Segurança Pública ganhou uma importância muito grande esse ano, também pela presença do ministro Sérgio Moro à frente do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Mas eu atribuo essa redução da criminalidade no Brasil por um enfrentamento direto do governo federal, que teve a coragem de atingir a ferida. E qual é essa ferida? Atingir as lideranças das facções criminosas. Transferir os líderes de facções criminosas dos presídios estaduais para presídios federais, isolando eles daquela articulação que eles tinham nos estados, e isso fez com que a redução criminal ela caísse em todo o Brasil. Então, os criminosos estão preocupados, Maria. O que antes eles não estavam bem à vontade, vamos falar assim, o português claro, eles já estão bem incomodados em presídios federais, com um sistema mais rígido. Agora aprovamos no pacote anticrime o monitoramento dos advogados quando das conversas com os seus, dos réus, dos presos, dos clientes, né? Para vocês terem uma ideia, teve um ano que o Fernandinho Beiramar recebeu mais de 600 visitas em um ano, uma média de 2, talvez, quase 2 por dia. Tá? Não, agora quantas tantas ele receber, todas essas serão monitoradas, serão gravadas as conversas. Por que será que ele recebeu tantas visitas em um período de um ano? É nítido e claro que havia participação dos advogados dele na articulação da facção criminosa. Isso é fundamental, esse isolamento das lideranças do crime organizado, isso é fundamental. O governo tem que controlar o sistema presidiário, o sistema penitenciário, né? Até então isso não acontecia. E agora a impressão é que o governo está entrando
está indo atrás do dinheiro, da chamada economia do crime, né? Isso tudo ajuda muito. Agora, ninguém gosta de um vizinho como uma penitenciária. Aqui Brasília, em Brasília, o governador Ibanez reclamou muito desse presídio federal aqui. Eu sei que tem um conflito, é claro. Que a justiça definiu o que fica aqui. Fica, mas assim, eu até entendo a visão dele como gestor e como governador do Distrito Federal de não querer, ninguém quer. Quem quer ter um criminoso de alta periculosidade dentro do seu território? Ninguém quer. Agora, se faz necessária essa medida, agora um ponto que a gente não pode deixar de lado. É claro que isso ajudou, mas é um trabalho conjunto das polícias estaduais, as polícias militares, polícias civis de todo o Brasil, para essa redução de criminalidade que nós estamos vendo hoje. Então, nós temos também que dar crédito e também suporte aos policiais que estão lá na ponta da linha. Agora, deputado, nós tivemos aí essa semana passada, eu até citei no início do programa, aquele episódio envolvendo o senador Cid Gomes, que pegou uma retroescavadeira e tentou invadir um batalhão da PM, um quartel da PM, onde os policiais estavam concentrados numa manifestação, um protesto de greve. Primeiro que greve de policial não é uma coisa que esteja regulamentada. Como é que o senhor viu esse episódio? Qual é a sua avaliação? A análise que eu faço é a seguinte, o policial pode fazer greve, mas o policial civil, não o militar. O militar é que não pode fazer greve. Então nós já temos aí um primeiro ponto a se discutir, e eu sou contrário a qualquer tipo de greve por parte dos policiais militares. Porque quem paga, Denise, no final das contas, é a população. Nós tivemos uma paralisação em 2008, salvo engano, no Espírito Santo, que culminou com milhares de assassinatos, porque a Polícia Militar houve essa paralisação. E foi encabeçada por policiais, mas quem ficou na rua, quem ficou na frente do quartel foram os familiares, que aí sim ninguém pode falar nada contra eles, né? Mas, primeiro, deixar claro que eu não vejo com bons olhos qualquer tipo de greve por parte dos policiais militares. Porém, nós temos que entender um contexto geral. Nós temos o maior índice de suicídio dentro das polícias militares dos últimos 30 anos. Nossa, mas por quê que é tão alto? Vou chegar lá. Em São Paulo, nós estamos com um índice de aumento de 300% nos últimos 5 anos. E qual é o motivo? Primeiro, baixíssimos salários. Um policial militar, em 1994, um soldado da Polícia Militar em São Paulo, recebia 10 salários mínimos, que seria hoje R$10 mil. Hoje, ele recebe R$3 mil bruto. É o pior salário, né, de policial. É um dos piores. Soldado, né? De soldado é o pior salário do Brasil, no estado que mais se arrecada. Isso é importante a gente salientar. Mas a explicação, eu não estou justificando, mas explicando, a explicação que me dão os governantes de São Paulo é a quantidade. Né? São Paulo tem hoje 131 mil policiais, entre ativos e inativos. É uma força maior do que o exército de muitos países. Da Argentina, inclusive. E maior do que da Argentina. Mas vamos... Aí o reajuste pesa muito. Eu entendo esse argumento que eles usam. Mas, quando da campanha eleitoral, o senhor governador não poderia ter falado e prometido para a tropa que vai ser o segundo maior salário do Brasil. Aí é que o primeiro é que o Prometeu Distrito Federal, né? Exato. O Distrito Federal está com um salário, acho que é R$5 mil. Um pouquinho mais de 5 mil para soldado. 5.400, né? Isso. Mas em outros estados, de forma geral, tem outros estados melhores. Se você pegar Santa Catarina, Goiás e Minas Gerais, agora com o anúncio do governador Zema, todos esses estados vão estar melhor que o Distrito Federal. E São Paulo acreditou na promessa do atual governador, que seria o maior salário, e ficou esperando, e aí veio 5%, que não cobre nem a taxa inflacionária. Então, nós temos os policiais ganhando muito pouco, morando na periferia, na mesma periferia onde mora o criminoso, algumas vezes até enfrentado por ele. Ele está com uma carga de trabalho gigantesca, é um serviço extremamente estressante, e aí isso vai culminando no quê? No horário de folga ele tem que trabalhar para sustentar a sua família. O que seria o horário de folga dele, ele tem que fazer o chamado bico, que a gente fala. E tem o bico, que é um trabalho extra, oficial, e tem o bico legalizado. Lá em São Paulo, tem uma atividade que o Estado paga para ele, no dia de folga, realizar mais carga horária de trabalho. Então, esse policial, ele fica longe da família, ele está endividado, está longe da família, uma carga de trabalho gigantesca, está culminando com policiais doentes, afastados e chegando ao limite aí de tirar a própria vida. E qual é o meu receio? Que esse movimento que ocorreu no Ceará, e a gente tem que entender um pouquinho também os bastidores desse fato no Ceará, a promessa
do governador, que também não foi cumprida, e na hora do reajuste, a divisão de classes. Ele queria conceder um aumento salarial para coronéis, tenentes-coronéis, capitães, eu também me incluo, Zé, por ser oficial, de mais de 30 e poucos por cento, quase 40%, e para o soldado que está lá na ponta da linha, carregando o piano, como a gente costuma dizer, de 12%. Aí houve uma revolta muito grande na tropa, que culminou com esse fato. Agora o fato em si, volto a dizer, eu não estou querendo dar explicações aqui, nem embasamento para que eles fizessem um movimento. Eu sou contra, eu sou a favor do diálogo. Os representantes, nós, policiais, hoje, parlamentares, temos a obrigação de representá-los e travar esse diálogo aí com os governadores. Eu acho que esse é o caminho, mas já que aconteceu, não justifica um senador da República, meus amigos. Isso não é papel de senador. Olha isso, nós já tivemos como senador da República Roberto Campos, Zé Maria Trindade. Esse que sabia o que significa a liturgia do cargo. Aí vai um desqualificado subir em cima de um trator, querer passar por cima de manifestantes que não eram só policiais. Nós tínhamos ali manifestantes, mas tínhamos ali esposas de policiais militares. No meu ponto de vista, ele poderia ter matado 5, 10, 15, 20 pessoas. Ah, mas e o disparo? Também não acho... Estava tudo errado, né? É uma sucessão de erros, Denise, que vai culminando, é uma bola de neve que não para. O deputado, é nacional essa, vamos dizer, revolta dos policiais. A impressão, o último levantamento que eu vi é de que em pelo menos 9 estados a situação está crítica. Zé, está crítica em todos os estados, menos nesses que eu falei aqui para vocês, que tem um salário muito bom. Agora, o senhor acha que pode repetir 97? Porque lá atrás, o que aconteceu? Havia uma greve de policiais militares, de policiais de um modo geral, em Minas Gerais. O então governador Eduardo Azeredo concedeu um aumento, cedeu, como fez Romeu Zema agora também em Minas Gerais. E esse movimento foi se alastrando pelo Brasil afora. E quando chegou no Ceará, o governador então, Tasso Gereissati, que já foi senador, simplesmente botou a elite da Polícia Militar, a tropa de elite da Polícia Militar nas ruas e disse, olha, vamos acabar com isso. E prendeu o líder de movimento, teve um conflito que cinco policiais ficaram feridos, mas encerraram a greve ali. Depois teve uma negociação que entrou o governo federal, enfim, teve aquela questão de força nacional, vamos aí fazer uma força nacional para ajudar os estados. E ali a greve parou. O senhor acha que a gente corre o risco de viver agora a mesma coisa? Olha, o que eu tenho sentido, assim, a insatisfação em muitos estados. Eles estão aproveitando esse fato. Se não houver uma resposta rápida no Ceará e uma abertura para o diálogo entre o governador com os representantes das categorias, isso realmente pode acontecer. Eu vou dar um exemplo. Nós, entre deputados, nós já estamos comentando. Deputados que não são oriundos das Forças de Segurança vieram perguntar para mim, o capitão, mas e lá em São Paulo, como é que tá? Eu falei, tá difícil. Tá difícil porque o governo não abre nem espaço para um diálogo. Então, eu não vejo, assim, com chance de chegar a esse extremo, mas a insatisfação, a tropa que está lá em São Paulo, que está lá no Paraná, que está lá no Rio Grande do Sul, que está sofrendo muito com o atual governo, do governador lá. Sem recursos, né? Sem recursos. Nós aprovamos aqui a reforma da Previdência dos militares, aumentando o tempo de serviço em 5 anos dos militares, mas garantindo ali a paridade, a integralidade. A alíquota previdenciária, nós mantivemos igual ao dos militares federais. O governo do Rio Grande do Sul entrou com uma ação no Supremo e o ministro Barroso já concedeu a alíquota para o governador. Ou seja, nós combinamos uma coisa, o próprio governador participou das negociações e aí ele foi por trás e conseguiu no STF. Então, existe uma insatisfação muito grande. Não creio que a ponto de se espalhar e chegar ao limite como foi no Ceará, mas o que eu vejo, se não houver uma resposta rápida por parte do governo do Ceará, isso pode aumentar. Ok, nós vamos para o nosso primeiro intervalo e voltamos em 2 minutos. Aqui mais um bloco com o capitão Derrite, do Progressistas de São Paulo. Voltamos em 2 minutos.